Graça e paz, meditando e falando com Deus. Essa semana acredito que vou lançar aí alguns vídeos acerca dos profetas e o propósito do profético. Primeiro nós precisamos entender que o profeta ele não caminha de acordo com aquilo que é comum aos homens. Todo profeta chamado por Deus, ele tem um propósito diferenciado, uma vida diferenciada. Esse cara é chamado para um propósito, esse homem ou essa mulher escolhida para um propósito de Deus, ele não vai viver conforme aquilo que os homens gostariam. Infelizmente ou felizmente, as referências de profético, de propósito, estão todas no Antigo Testamento. Pouco se vê sobre o espírito de profeta no Novo Testamento. Nós estamos falando de uma vocação profética. No Novo Testamento nós temos o sentido da unção profética. Mas homens, especificamente, chamados para esse propósito, para essa vivência, como era no Antigo Testamento, nós não temos. Vamos ver aí homens como, por exemplo, Jeremias. A Bíblia nos diz que Deus pede a certa feita para que ele enterre o seu cinto. E o cinto, para o judeu, simboliza a honra. Então Deus pede a esse homem que ele sacrifique ou que ele enterre a sua honra. Nós vamos ver Deus abalando a estrutura de Isaías, quando Deus agora permite que Uzias morra. Então, por exemplo, o profeta olha aos céus e começa a dizer, olha, eu vi, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Você vai ver Ezequiel, entre outros profetas, e todos esses profetas se levantam contra a nação de Israel, demonstrando o coração de Deus aos homens. Então, o profeta ele é levantado, geralmente, em sua grande maioria das vezes, para provocar arrependimento aos homens. Então, todo profético ele precisa ter um cunho e uma chamada de Deus para o centro. Então o profeta ele se levanta, o profético se levanta para que nós possamos tomar um posicionamento diante de Deus. Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer isso, falar sobre todos os profetas do Antigo Testamento, desde os maiores até os profetas menores, para que a gente possa entender um pouco sobre o sentido profético e sobre os profetas. Então, se você é profeta, a primeira coisa que você precisa entender é que você não vai ser um homem abraçado por todos. O profeta ele não é bem visto. O profeta verdadeiro, aquele que se levantou para um propósito do céu, ele não é abraçado por todos, ele não convive na mesa com todos e vive segundo o direcionamento de Deus. Possa ser que você seja como Amós, possa ser que você seja como Jeremias, talvez você seja alguém para profetizar em palácios como Isaías, talvez você seja levantado como Ezequiel, talvez você possa ser levantado como Daniel. Então todo profeta vive diferenciadamente, é chamado para Deus para um propósito e não caminha de acordo com o que os homens querem, mas de acordo com aquilo que Deus o vocacionou. Graça e paz.